E aí pessoal, tudo bem? Tô aqui para mais um vídeo contando um pouco a história dos nomes dos times das ligas americanas. Já fiz o da NBA, né? Vou deixar o link aí no final deste vídeo aqui, na descrição aqui embaixo. Vou fazer ainda da NFL e da NHL, mas dessa vez vou fazer da Major League Baseball, contando um pouco a história do nome dos 30 times da liga. Bom, antes de tudo uma introdução aí sobre a situação, porque o beisebol é o esporte mais antigo, assim, que é como uma grande liga há mais tempo, né? As ligas que existem hoje, pelo menos a Liga Nacional, que é a mais antiga, surgiu na década de 1870, né? E a Liga Americana surgiu na década de 1900, se juntando, criando a Major League Baseball. Então elas são muito mais antigas que a NBA, que a NFL principalmente. Então por isso até o conceito de criação de nomes tudo no começo era diferente. Então, sobretudo os times mais antigos vão ter histórias até um pouco incomuns, porque não se criava um time pensando em ter um nome. Os times tinham um nome ali, não tinha, assim, era o time da cidade, tudo, e muitos nomes foram surgindo meio sem querer. Hoje, assim, décadas depois e até hoje, que se tornou mais comum os times pensarem em um nome com uma razão mais clara ali, até como ferramenta de marketing, né, para criar uma marca ali. No começo não tinha muito esse pensamento, tá? Então, por isso era muito comum, teve até casos de time roubando o nome do outro na Major League Baseball. Então, isso era mais comum. Os times não protegiam suas marcas, os nomes eram informais, né? Não existia um registro aí do nome, por isso que aconteceu tanta coisa aí, que tantas historinhas aí que eu vou contar, tá? Primeiro vou começar com a Liga Nacional, tá? Porque a Liga Nacional é a mais antiga e faz sentido começar pela Liga Nacional, depois passar para a Liga Americana na hora de contar os nomes, porque existe uma sequência ali. Tá? Na Liga Nacional, primeira divisão leste da Liga Nacional, Atlanta Braves, o time se chamava... era de Boston, se chamava Boston Red Stockings, né, de meias vermelhas. Ele tinha esse nome porque o primeiro clube profissional de beisebol do mundo era o Cincinnati Red Stockings. Era um time de Cincinnati que jogava profissionalmente. Não existia uma liga na época, então na verdade ele jogava profissionalmente, fazendo amistosos, recebendo cachê para disputa de amistosos em excursões por todos os Estados Unidos. Eles recebiam esse cachê e com isso eles mantinham jogadores profissionais. O time acabou fechando, alguns dos atletas foram para Boston, montaram um time e eles levaram esse nome, virou Boston Red Stockings, que depois foi mudando de nome e virou Boston Braves. O Brave é de bravo, um nome de origem indígena para ser os bravos guerreiros indígenas, tá? O Atlanta Braves vem daí de Boston Braves, que depois tem até a ver com o Washington Redskins da NFL. Quando eu for fazer o vídeo da NFL, vou contar melhor essa história. Miami Marlins é um peixe típico ali da costa da Flórida, então por isso que escolheram aí os Marlins. O Philadelphia Phillies, acho que é um dos nomes mais lógicos aí, né? O time não tinha nome, né? Era o time da Filadélfia, tudo isso no século XIX. Ali os times não tinham muito nome ali, né? A imprensa chamava, e ela começou a chamar o time da Filadélfia de os Phillies, né? Os filadelfianos. Philly é um apelido carinhoso para quem é da Filadélfia, para coisas que são da Filadélfia. Então os jogadores do time da Filadélfia passaram a ser apelidados os Phillies, o jogador Philly fez isso, e acabou virando Philadelphia Phillies, uma tradução até meio boba, fica os filadelfianos da Filadélfia, né? Bem redundante. O New York Mets vem do nome oficial, o nome oficial quando o clube foi criado, a franquia foi criada, o nome oficial era o New York Metropolitans, né, Metropolitan Baseball Club. Então o Mets vem um diminutivo de Metropolitan, então é o New York Mets, que o Metropolitan já havia sido um nome de um time bem antigo de beisebol lá do século XIX em Nova York. O último time é o Washington Nationals, que ele era o Montreal Expos. Quando se mudou para Washington, virou o Nationals, que era um nome que tinha sido usado anteriormente pelo Washington Senators, um antigo time de beisebol de Washington, que depois se mudou para Minnesota e virou Minnesota Twins. O Washington Senators chegou a se chamar Washington Nationals num período. Como o Montreal Expos, quando se mudou para Washington, ele abandonou o nome, porque o nome Expos tinha a ver com a exposição universal que foi realizada em Montreal nos anos 60. E quiseram deixar para trás o nome. E como o Distrito de Colômbia, o DC, não tem um representante no Senado, então também não queriam usar os Senators dessa vez. E era um time, dessa vez era um time de Washington da Liga Nacional, então fazia todo sentido usar o Nationals.
vamos para a divisão central da Liga Nacional. O Chicago Cubs, ele foi fundado como Chicago White Stockings, e que eram os meias brancas de Chicago. Depois teve uns outros nomes no caminho, virou Chicago Cubs porque teve uma época que o time montou um time cheio de garotos, e aí um jornalista apelidou de Cub, porque o Cub é um filhotinho. No caso dos Cubs, eles usam um filhotinho de urso, mas a palavra Cub significa filhotinho, pode ser de cachorro, pode ser de gato, de leão, de urso. Então eram uns filhotinhos porque eram uns jogadores muito jovens, mas muito bons. Era muito comum no beisebol e no começo eles usarem cores para os nomes dos times, porque os times na verdade eles não tinham nome, e o que diferenciava um do outro às vezes era uma meia, porque os times jogavam de branco, até hoje, né, a tradição é jogar de branco em casa e de cinza fora de casa. Então uma coisa que diferenciava muitas vezes eram as meias, ou algum detalhe da camisa que tinha uma cor diferente. Então a imprensa chamava muitas vezes o time pela cor da meia ou pela cor, porque era um jeito diferente. O time de Chicago, bababá, os meias brancas. Como a gente usa no futebol alvinegro, o tricolor, o alviverde, o rubro-negro, essas coisas, eles também usavam, e acabou se incorporando ao nome em alguns casos. Então o Chicago Cubs usava o White Stockings, depois deixou de usar o White Stockings e acabou adotando o Cubs por causa aí dos ursinhos. St. Louis Cardinals, eles chamavam os Brown Stockings, que é os meias marrons. Depois acabou abandonando isso e passou a usar uma cor vermelha, um uniforme vermelho. O Cardinal, o cardeal, é um pássaro vermelho muito comum nos Estados Unidos, e daí acabaram adotando os Cardinals porque é um apelido muito comum, na verdade, para times da cor vermelha. No universitário você vê bastante, tem o Arizona Cardinals no NFL também. Então o St. Louis Cardinals acabou porque um jornalista uma vez falou que o uniforme novo era muito bonito, lembrava um vermelho de um pássaro cardeal. O Pittsburgh Pirates, o Pittsburgh chamava Allegheny. Allegheny é um rio que passa em Pittsburgh, e em determinado momento no começo do século XX, os Pirates, os Alleghenies, contrataram o jogador de um outro time, que não era nem da Major League Baseball, era de uma outra liga, de uma liga paralela que existia. Os Pirates contrataram um jogador de uma outra liga, e esse time acusou, os Alleghenies contrataram o jogador dessa outra liga, e esse clube acusou os Alleghenies de pirataria, de uma prática de pirataria. Os Pirates acabaram absolvidos, mas eles gostaram, aí adotaram um pouco o que era um xingamento, virou motivo de orgulho, acabaram adotando o Pittsburgh Pirates. Cincinnati Reds era por causa do Cincinnati Red Stockings, que time que eu falei, primeiro time profissional de beisebol de Cincinnati. Quando foi criado um novo time em Cincinnati, também adotaram o Red Stockings, depois tiraram os Stockings, a meia, ficou só Reds. Nos anos 50, eles chegaram até a pedir para a imprensa chamar Cincinnati Red Legs, que eram as pernas vermelhas, fazendo referência à cor da meia. Dizem que é porque havia muita perseguição a comunistas nos Estados Unidos, isso era uma questão que estava muito forte com o início da Guerra Fria, e o vermelho passou até com uma conotação política aí, mas aí depois, no caso do Cincinnati Reds, isso se apagou, ninguém vê mais essa conotação, foi só um receio da franquia naquela época. O Milwaukee Brewers, os cervejeiros de Milwaukee. Milwaukee é uma cidade de colonização alemã. Outros times que foram criados em Milwaukee já tinham adotado o nome de Brewers, os cervejeiros, acabaram fechando tudo. O Milwaukee Brewers, quando foi criado, era o Seattle Pilots, os pilotos de Seattle, pilotos por causa da Boeing, que é o mesmo motivo do Seattle Supersonics. Os pilotos de Seattle se mudaram para Milwaukee, virou Milwaukee Brewers, por isso o Milwaukee Brewers. Divisão Oeste, Los Angeles Dodgers. O time surgiu no Brooklyn e teve vários nomes lá no Brooklyn, e um dos apelidos que os times que a imprensa chegou a dar eram os Trolley Dodgers, eram os desviadores ali de bondes. Os caras que desviavam de bondes. Por quê? Porque havia uma brincadeira de que os jogadores, as pessoas no Brooklyn, jogavam beisebol na rua e tinham que desviar de bondes, porque no bairro do Brooklyn passava muito bonde. Então o Brooklyn virou Trolley Dodgers, e ficou sendo só Dodgers. Quando foi para Los Angeles, manteve o Dodger. Uma palavra que acaba nem fazendo tanto sentido no geral, uma referência muito estranha no final.
O San Francisco Giants surgiu como New York Giants. Uma das lendas aí para o surgimento desse nome é que bem antigamente, em determinado momento aí, lá no começo da história do clube, o time de Nova York venceu o time da Filadélfia e o técnico, para parabenizar os jogadores, falou: vocês foram grandes hoje, vocês são os meus gigantes. E esse apelido teria se popularizado ali no time e acabou virando a marca do time, o New York Giants, que deu origem ao New York Giants da NFL. Quando eu for falar da NFL, falo mais disso daí. San Diego Padres. O Padre é um dos dois times das 4 grandes ligas americanas que não tem nome em inglês, né? O San Diego Padres tem nome em espanhol. Padre é o padre mesmo, padre da igreja, né? Já era um nome comum em outros times de San Diego, os times de outras ligas que acabaram em San Diego ter adotado os Padres. Então, quando o time novo foi fundado, usaram um nome que já era tradicional em times da cidade. E Padre por causa da origem espanhola, de colonização espanhola da região da Califórnia, e que tinha muitas missões jesuíticas, né, em várias cidades da Califórnia. Por isso também tem várias cidades na Califórnia com nome de santo, né? Você vai San Diego, São Francisco, San Bernardino, Santa Mônica, você vai subir até Los Angeles também. Então que o nome completo de Los Angeles era bem diferente de Los Angeles, era Nossa Senhora de Los Angeles, sei lá o quê. Então San Diego acabou adotando o nome de Padres. Arizona Diamondbacks são as cascavéis de Arizona, porque é um tipo de cobra bastante comum na região do Arizona. Colorado Rocks seriam os rochosos do Colorado, uma referência às montanhas rochosas, né, cadeia de montanhas onde fica a cidade de Denver. Vamos agora para a Liga Americana. New York Yankees. Tem esse nome porque primeiro eles surgiram como New York Highlanders, né, porque o primeiro estádio deles ficava era o Hilltop Stadium, era no alto de um morro. Então eles eram os nova-iorquinos de terras altas, né? Acabaram saindo do estádio, então o nome começou a não fazer muito sentido, e a imprensa começou a chamar de Yankees porque eles eram um time de Nova York da Liga Americana. Então eles eram os americanos, eram os Yankees, né? Como já tinha os Giants e os Dodgers na Liga Nacional. Boston Red Sox. Eles não tinham muito nome, eram chamados de Boston Americans, para diferenciar do Boston Braves da Liga Nacional. Então era o Boston Americans porque era o time de Boston da Liga Americana. Só que daí eles resolveram adotar o Boston Red Sox, que era o antigo nome do Boston Braves, né? O Boston Braves já tinha abandonado o nome de Red Stockings, né? Tinha deixado para trás, né, as meias vermelhas. E daí o Boston Red Sox resolveu roubar o antigo nome do outro time da cidade. Não havia proteção de marca, aquelas coisas na época. O Boston Red Sox foi esperto, pegou o antigo nome do rival de cidade. Toronto Blue Jays. O Blue Jay, o gaio azul, é um pássaro aí comum em boa parte da América do Norte, inclusive a região de Toronto. Baltimore Orioles, também não tem muito segredo. O Oriole é um pássaro típico, pássaro oficial do estado de Maryland, onde fica a cidade de Baltimore. Tampa Bay Rays surgiu como Tampa Bay Devil Rays, que é uma espécie de arraia. Arraia, também conhecida em algumas partes do Brasil como raia, é um peixe, né, um animal, que é muito típico ali do Golfo do México. E daí o Tampa Bay Devil Rays mudou só para Tampa Bay Rays para ficar mais claro um trocadilho, para ter um significado duplo. Ele significa tanto o Ray como arraia, quanto o Ray como raio, né? Então, tanto é que o símbolo do time é uma raia, mas tem um outro logotipo que tem um raio de luz. Então eles usam os dois nomes. Divisão central da Liga Americana, Detroit Tigers. O nome Tiger, de tigre, é muito tradicional de Detroit, porque é de uma divisão, de um batalhão do exército que tinha sede em Detroit. Eles eram os Tigres, e eles combateram na Guerra Civil Americana. Então virou um símbolo de orgulho ali de Detroit. O Detroit Tigers, o time de beisebol, acabou adotando e pediu autorização, inclusive, para usar esse nome, e acabou adotando o nome desse batalhão. O Kansas City Royals. Existe o American Royal, é um evento muito tradicional de criação de cavalo, e inclui até competição de churrasco, inclui um monte de coisa ali em Kansas City, né, que é uma das capitais do churrasco nos Estados Unidos. Além disso, então a referência Royal é uma referência que faz sentido em Kansas. Além disso, os outros times de Kansas tinham referências monárquicas ou de comando, né? Porque o time da NFL era o Kansas City Chiefs, os chefes de Kansas, o chefe indígena, mas ainda tinha o Kansas City Kings na NBA, que é o atual Sacramento Kings, que eu contei nessa história no vídeo da NBA.
E aliás, o Kansas City Kings não existia. O Kansas City Kings mudou de nome por causa disso também. Queria adotar e mudou de nome por causa do Kansas City Royals. E tinha também o Kansas City Monarchs, né, os Monarcas de Kansas, que era um time das Ligas Negras, era a maior força, a maior potência das Ligas Negras do beisebol americano, o grande orgulho do beisebol de Kansas, eram os Monarcas de Kansas. Então já havia duas referências monárquicas ali, né, os Chiefs e os Monarchs, e como tinha o American Royal, então quando criaram o novo time de Kansas, virou Kansas City Royals, e depois o Cincinnati Royals se mudou para Kansas e teve que virar assim, Kansas City Kings, né, para manter também essa referência monárquica. O Chicago White Sox foi um caso parecido com o do Boston Red Sox. Eles adotaram o antigo nome do outro time da cidade, né? O White Stockings era o antigo nome do Chicago Cubs. O novo time de beisebol de Chicago, que era um time que já existia de outras ligas também, de outras ligas, foi migrando de liga até chegar à Liga Americana, adotou o White Stockings porque esse nome estava dando sopa. Depois eles mudaram de Stockings para Sox porque ficava menor para a imprensa escrever na manchete do jornal. O Boston Red Sox acabou seguindo também essa mesma linha, mas o White Sox é que foi o primeiro a diminuir de Stockings para Sox. No Minnesota Twins era o Washington Senators. Quando se mudou para Minneapolis, virou Twins para fazer uma referência às duas cidades. Os donos da franquia tinham medo que acontecesse com o time de beisebol o que aconteceu com o time de NBA, que era o Minneapolis Lakers, que tinha um nome que só fazia referência a Minneapolis, e as pessoas em São Paulo, que são duas cidades coladas uma na outra, tem um rio dividindo as duas, são cidades bem grandes, mais ou menos do mesmo tamanho, por isso que elas são chamadas de Twin Cities, cidades gêmeas. E as pessoas de São Paulo ficavam meio assim de torcer para o time de Minneapolis, que carregava o nome de Minneapolis. Então ele quis deixar claro que o time pertencia às duas cidades. Então deu o nome de Minnesota, ou seja, deu o nome do estado e não da cidade, e de Twins porque são gêmeos, referência às cidades gêmeas, as cidades gêmeas de Minnesota. Por isso Minnesota Twins, e por isso que o boné não é o M de Minnesota ou T de Twins, é TC de Twin Cities, cidades gêmeas. O Cleveland Indians chamava Cleveland Naps em referência ao Nap LaJoie, que era o principal jogador do time, um dos maiores jogadores ali do começo do século XX no beisebol. Então era o Cleveland Naps, era referência a um dos jogadores. Quando ele saiu do time, o time quis mudar de nome. E daí resolveram adotar o Cleveland Indians em referência a um apelido que um outro time de Cleveland, que já tinha sido extinto, o Cleveland Spiders, ele também tinha esse apelido de Indians porque ele tinha jogadores indígenas na sua equipe. Então o Cleveland Spiders eram também chamados de Indians informalmente. Então o novo time de Cleveland passou a ser Cleveland Indians. Esse é um nome que tem um pouquinho aí de polêmica. Parte da comunidade indígena americana não gosta muito, parte não liga muito, tá? O maior problema do Cleveland Indians aí com a marca é realmente o mascote, o logotipo, o chefe Wahoo. Vamos para a divisão oeste da Liga Americana, já terminando aqui o vídeo. Texas Rangers, os patrulheiros do Texas, referência a uma divisão, né, das forças de segurança do Texas, né, que são os Rangers. O Houston Astros, referência, o time chamava Houston Colt 45, né, o calibre 45, o Colt calibre 45 de Houston. Mas quando o time se mudou para o Astrodome, novo estádio, adotou o nome de Houston Astros, referência aos Astros, né, ao fato da NASA ter seu comando em Houston. Los Angeles Angels são os Anjos de Los Angeles. A cidade de Los Angeles significa Os Anjos em espanhol. Então a cidade de Los Angeles é a cidade dos Anjos, com City of Angels e Los Angeles Angels, que surgiu como Los Angeles Angels, mudou para California Angels, mudou para Anaheim Angels e depois agora voltou a ser Los Angeles Angels. Também é um nome redundante, como dos Phillies ali, viram os Anjos dos Anjos, né? Se você traduzir do inglês e do espanhol para português, fica os Anjos dos Anjos. O Seattle Mariners, por causa da referência aos marinheiros de Seattle, pelo porto de Seattle, é bastante movimentado. E o Oakland Athletics é um time que foi fundado na Filadélfia, muito antigo, né, como Philadelphia Athletics. Naquela época os times não tinham os nomes muito apelidinhos de time americano, né? Então era o Athletic Club, era o Clube Atlético da Filadélfia, que existia bem antigamente. E daí, quando o Philadelphia, então era o Clube Atlético da Filadélfia, passou a ter um time de beisebol. Então esses eram os Athletics, né? Eram os Atléticos
porque eram mas seriam uns atleticanos, os caras do Clube Atlético que jogam na Filadélfia, e acabou mantendo o nome até chegar em Oakland. Mas é isso, então, aí foram os nomes dos 30 times da Major League Baseball. Falei rapidinho deles, mas é pra falar. Espero que tenham gostado. Vou fazer um da NBA, da NFL, vou fazer um da NHL, já fiz da NBA, e acho que vou fazer da Major League Soccer também. Teve gente pedindo. Aqui do Major League Soccer daí tem um pouco diferente, não tem tanta coisa. Ali tem muito UFC, né? Tem muito time que não tem um apelidinho, só alguns que tem, tá? Se você gostou do vídeo aqui, se inscreva no canal, clica no sininho, vai na playlist de esportes americanos ou na playlist para entender o beisebol, para conhecer mais histórias de esportes americanos e de beisebol aí que eu falei aí nessas semanas aí, pra curtir um pouco mais se você gostou, tá bom? Então é isso, então um abraço e até mais.